Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto que é a demora na tomada de decisão, que pode custar muito mais caro do que você imagina. A demora em tomar uma decisão pode impactar fortemente o seu patrimônio e a sua família. Você sabia que quando se trata de proteger o seu patrimônio, garantir a segurança da sua família, a segurança financeira da sua família, o tempo ele pode ser o seu maior inimigo. Então, meus amigos, muitas pessoas deixam para depois para planejar, deixam o planejamento patrimonial e sucessório para depois, sem perceber os riscos e os prejuízos que essa demora pode causar. Hoje eu vou explicar como que é fundamental agir agora, né? Deixar essa decisão para o futuro, se o futuro é incerto. Mas uma coisa é certa: um dia nós não estaremos mais aqui. E isso pode ocorrer de uma forma prematura, seja por um acidente no manejo de animais, no manejo de máquinas agrícolas, na operação de máquinas agrícolas, ou mesmo um acidente com um automóvel. Então, deixar para depois, né, a ilusão do amanhã eu resolvo é realmente uma ilusão, porque isso pode não acontecer. Então, muitos acreditam que o planejamento patrimonial, né, e também sucessório pode ser feito a qualquer momento, né? Aí vem com aquelas frases: amanhã eu resolvo, eu ainda sou jovem, não é uma prioridade agora. Essas frases são muito comuns, mas o que se esquece é que o amanhã não está garantido para ninguém. A falta de planejamento pode levar a uma sucessão familiar conturbada, muitas vezes acompanhada de longos processos judiciais, né? Um inventário judicial que é custoso, é demorado, e isso é desnecessário. Não precisa ter desentendimentos familiares, não precisa ser feito inventário se você fizer um planejamento patrimonial e sucessório bem feito, se você agir agora e não deixar para depois. Quando o planejamento patrimonial não é feito, é necessário fazer inventário. E muitas vezes esses inventários são longos e muito caros, né? Tem casos de pagamento de imposto, né, de que tem que vender parte propriedade para pagar imposto, e nesse caso o Estado passa a ser parte da decisão na destinação dos seus bens, né? O que poderia ser facilmente evitado se tivesse formalizado aí de forma adequada a vontade do patriarca e da matriarca num planejamento. Então, lembre-se que o inventário judicial no Brasil é longo, demora em regra mais de 5 anos, a depender do patrimônio e da situação familiar, se tem brigas, se não tem brigas, mas a regra é custoso e é demorado, né? Para ilustrar o que eu estou falando, né, eu vou dar um exemplo. Imagina que uma pessoa, né, uma cliente, que perdeu o pai, né, de forma inesperada, e isso começou a gerar uma desarmonia na família, desentendimento entre os irmãos, sendo que um dos irmãos ainda era menor. Então foi necessário inventário judicial, precisou de pagar despesas do inventário, foi necessário vender parte da terra. Antes disso foi necessário vender gado. Para vender gado foi preciso um alvará judicial. E esse alvará judicial tinha atuação no inventário do Ministério Público, por conta que tinha um menor, né? Ele estava agindo como um curador especial desse irmão menor. Teve que pedir também para o Ministério Público lá o seu consentimento na venda do gado, né? E depois o consentimento na venda da terra. Demorou meses para sair esse alvará. O gado perdeu peso e também o preço da arroba já não era o mesmo. Então o inventário trava a operação da fazenda. Então, além de ser demorado, de ser custoso, trava a operação da fazenda. E isso poderia ter sido evitado em vida,
com um planejamento patrimonial e sucessório, né? Mas você pode falar, Eduardo, aqui em casa é tudo harmônico, né? Meus filhos se dão muito bem. Só que o exemplo, né, mostra não só esse exemplo, mas a prática mostra que quando o patriarca não está mais aqui ou a matriarca não está mais aqui, essa harmonia familiar, essa harmonia com os irmãos, muitas vezes começam a se deteriorar. Aí tem genro, tem nora, começa a opinar, influenciar e as coisas às vezes não acontecem da forma esperada, né? E tem ainda tramitação no Senado, né, uma proposta lá para aumentar o imposto sobre herança. Então, isso vai custar muito mais caro no futuro. Então, portanto, você tomar a decisão de fazer um planejamento patrimonial e sucessório agora ou no futuro vai impactar a tua família e teu patrimônio de forma positiva ou de forma negativa. Então, é preciso agir imediatamente. Agora vamos falar também dos benefícios do planejamento, né, de planejar o seu futuro e o futuro da sua família. O planejamento patrimonial e sucessório, inclusive, tem a possibilidade de utilizar um sistema de holding familiar, que permite não só reduzir custos, né, reduzir impostos, mas também permite garantir a distribuição conforme a sua vontade, né, dos bens da família, evitando conflitos familiares, né, protegendo o seu patrimônio contra litígios desnecessários e também fazendo uma proteção desse patrimônio. Tudo isso, além de proporcionar uma paz de espírito para você e também segurança para os seus herdeiros. Um sistema de holding familiar, ele possibilita, né, pagar menos impostos, seja na operação da fazenda, seja no arrendamento rural, seja no aluguel de imóveis. Portanto, representa mais renda para você e para sua família. Se você paga menos impostos, tem mais dinheiro na carteira da família. Então, não deixe para amanhã o que precisa ser feito hoje. Se você quer proteger a sua família, garantir o patrimônio, né, que ele esteja bem direcionado, comece o planejamento agora. Procure uma orientação de como estruturar um planejamento sucessório patrimonial que ele seja de acordo com as suas necessidades, de acordo com as necessidades da sua família e do patrimônio que você tem. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em responder e conversar com você. E se você achou esse conteúdo útil, deixa o seu like, põe o seu joinha aí, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem e não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ter mais dicas sobre planejamento patrimonial e sucessório, como proteger o seu patrimônio e proteger o futuro da sua família. Fica com Deus e até o próximo vídeo.